Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber o professor Marcelo Proni. Seja bem-vindo, professor. Prazer estar aqui com você. O professor Marcelo Proni, ele tem uma formação muito particular porque é professor do Instituto de Economia, graduado em Economia, mas também enveredou pela área de Educação Física, com um doutoramento no campo da Educação Física, e é um grande especialista no tema da nossa fala de hoje, que é a questão dos grandes eventos esportivos e seus aspectos econômicos. Então, professor Proni, gostaria de começar justamente com essa questão, porque nós teremos aqui dois grandes eventos no Brasil, a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, e isto tem uma relação com a economia. Como é que podemos verificar esses grandes eventos, que são, digamos assim, esportivos e populares, do seu aspecto econômico? Hoje em dia é impossível separar as duas coisas, né? O esporte, da forma como ele é organizado hoje em dia, se transformou num grande espetáculo e que é muito valioso, né? Esses dois grandes eventos, são mega eventos, eles envolvem ações tanto no campo da macroeconomia, né? Porque para viabilizar a realização, por exemplo, da Copa do Mundo, você tem que coordenar uma série de ações e envolve investimento, planejamento em nível federal, estadual, né? Então, com consequências para o conjunto da economia do país e para macro-regiões. E, por outro lado, você tem as ações setoriais ao nível de empresas, grandes corporações que se envolvem na realização desses eventos, né? Então, existe uma lógica privada, né? Uma lógica que faz parte das estratégias de concorrência de grandes grupos, né? Redes de televisão, grandes patrocinadores, né? E, por outro lado, você tem uma lógica política que tem a ver com a satisfação de hospedar um grande evento como os Jogos Olímpicos ou como a Copa do Mundo e que vai ter influência, né, que vai se desdobrar sobre o conjunto da sociedade. Quer dizer, pode-se dizer que esses grandes eventos, esses mega eventos, são um negócio, antes de tudo? Sim, são um grande negócio. Para que um país, por exemplo, no caso da Copa do Mundo, para que um país consiga sediar um grande evento, ele tem que provar, antes de tudo, que esse evento vai ser rentável. Né? No caso da FIFA, né, a FIFA tem um caderno de uma série de quesitos que tem que ser cumpridos, né? Mas na avaliação dos concorrentes, né, dos países que são concorrentes a sediar uma Copa do Mundo, por exemplo, você tem que demonstrar que você é capaz de organizar um evento com um padrão de qualidade muito alto e, ao mesmo tempo, dar um retorno em termos de lucro para a FIFA e para os organizadores, né? Então você separa, vamos dizer assim, o que é o orçamento da entidade que detém os direitos do evento, que é a FIFA, e o comitê nacional, né, que é constituído para organizar esse evento. Isso, você tem um orçamento separado. Outra coisa são os gastos em infraestrutura e na preparação do evento, que muitas vezes é bancado pelo Estado, né? E aí você tem um outro orçamento, né? Esse, geralmente, você tem um déficit, né? O que é rentável é justamente a parte que é organizada pela FIFA. Agora, esse outro lado, que é o lado da infraestrutura, então você mencionou aí, vamos pegar o exemplo da Copa do Mundo, temos a construção de estádios em diferentes lugares, mas ao mesmo tempo, como decorrência da construção de um estádio ou da reforma, você tem meios de transporte, você tem toda a infraestrutura urbana que pode ser eventualmente melhorada, um bairro periférico, como é o caso aqui em São Paulo de Itaquera, um bairro relativamente periférico no qual você consegue, eventualmente com a localização de um estádio ali, fazer uma revitalização. Então, você acha que o potencial, digamos, de retorno para as comunidades locais, para os lugares específicos onde ocorrerão esses grandes eventos, a perspectiva é positiva? Ou quais são os principais desafios para que isso
realmente dê resultados? Bom, quando você tem um grande investimento, né, um projeto que envolve bilhões de reais, em qualquer área, não só na área do esporte, sempre tem aqueles grupos sociais que são beneficiados e os segmentos que são prejudicados ou que são deixados de lado, né? No caso da Copa do Mundo, isso também acontece. Temos 12 cidades sedes, né? Existem algumas outras cidades no Brasil que serão subsedes, vamos dizer assim, né? Que vão receber delegações enfim, a Copa do Mundo está envolvendo as mais diferentes regiões do país. Isso é muito bom, é diferente dos Jogos Olímpicos, que se concentram no Rio de Janeiro. Então a Copa tem uma dimensão mais ampla, abrange mais cidades, mais comunidades, né? Agora, como qualquer investimento, né, você pode encontrar, né, uma série de benefícios, seja em termos de mobilidade urbana, por exemplo, né? Muitas cidades vão receber investimentos que vão facilitar, por exemplo, o acesso ou vão agilizar, né, o transporte coletivo. Mas, por outro lado, você tem aqueles segmentos que não vão ser contemplados. Você deu o exemplo de Itaquera, né? Itaquera, provavelmente você vai ter uma valorização imobiliária muito grande e as populações mais pobres vão ser afastadas, né? Aos poucos vão ser retiradas de lá, né? Então, em termos de geração de emprego, por exemplo, a gente observa durante o período de preparação, você tem uma série de empregos diretos que são criados, mas são empregos temporários, né? Alguns trabalhadores estão sendo beneficiados, outros não, né? A gente tem inclusive conflitos, tensões nessa área, né? Por exemplo, na construção de estádios, você vê que vira e mexe houve notícia de uma greve, de uma paralisação, né? Porque não estão sendo cumpridos os acordos, né? Então, tem muitas tensões, tem muitas divergências, né, em relação à maneira como esses projetos são executados, né? Eu diria que a Copa ela vem para dinamizar uma série de economias regionais, né, trará uma série de benefícios para aqueles segmentos que trabalham com turismo, por exemplo, né? Por outro lado, né, esses investimentos, como estão sendo bancados pelo governo estadual ou pelo governo federal, né, muitas vezes você deixa de investir em outras áreas para poder cumprir, né, aquilo que está prometido, né? Então, é comum acontecer por exemplo, de um governo estadual não poder construir um hospital ou aumentar o salário dos professores, né, públicos, da rede pública de ensino, porque uma parte do seu orçamento já está compromissada com, por exemplo, a construção de um estádio, né, ou o investimento na reforma de uma rodoviária, né, ou algo do gênero, né? Então, obviamente, sempre vai haver questionamento a respeito do uso desses recursos, né? Agora, professor Proni, o senhor mencionou que a questão da Copa do Mundo é mais descentralizada, muitos estados, todas as regiões, de alguma maneira serão afetadas. E como caracterizaria a situação reversa que será nas Olimpíadas de 2016? Porque aí nós teremos uma concentração muito grande numa região específica, mas existe uma certa expectativa, até fomentada pelos gestores, de que este evento poderia gerar uma verdadeira revolução urbana. Sempre se cita o exemplo de Barcelona e do Porto como da revitalização da cidade em geral, do Porto, linhas de metrô, infraestrutura, no caso de Barcelona. Então, que o Rio de Janeiro poderia justamente se beneficiar disso. Agora, então eu pergunto, se isso é assim, é possível isso? Quais são os desafios e também quais são os limites para que isto ocorra ou que os benefícios realmente sejam sentidos pela população? A sua pergunta, ela
tem uma dimensão mais política do que econômica, né? Quer dizer, do ponto de vista técnico, olhando a economia, vamos dizer assim, olhando para os parâmetros que estão colocados, não haveria problema nenhum em que os Jogos Olímpicos deixassem o legado que está prometido, né? Não só em termos de impactos econômicos, mas de uma forma mais ampla, né? De uma revitalização urbana, de uma projeção não só da cidade, mas do país em termos internacionais, né? De um desenvolvimento do turismo. Tem uma série de dimensões que são sempre reforçadas quando a gente fala em legado dos Jogos Olímpicos ou de um mega evento. Agora, se de fato nós vamos ser capazes, né, de produzir um legado tão positivo assim, depende de uma série de circunstâncias, depende de uma série de mobilizações, né? O projeto inicial dos Jogos para a cidade do Rio de Janeiro não previa, do ponto de vista do desenho, né, da distribuição, não previa, por exemplo, investimentos elevados na área mais velha, né, aquela região do Porto, né? E houve uma pressão popular, a sociedade carioca se mobilizou para que fosse mudado o projeto original, né, para que contemplasse mais essa coisa da revitalização urbana, né? Então, acho que até em função da herança negativa que foi deixada pelos Jogos Pan-Americanos, né, que foram no Rio de Janeiro também, houve uma lição, né, de o que não deve ser feito, né? Então eu conheço uma série de segmentos, né, que estão se mobilizando no Rio de Janeiro para tentar evitar que isso se repita. Mas, por outro lado, os interesses econômicos num evento que mobiliza bilhões e bilhões de reais, né, são muito fortes. Então você geralmente costuma predominar os interesses de grupos que estão interessados na valorização imobiliária da região, de algumas regiões, né, onde tem uma baixa concentração, baixa densidade populacional, né? Você tem investimentos prioritários em algumas vias, né, que não vão beneficiar tanto a maior parte da população. Você tem exclusão, né, de famílias, de áreas que estão sendo incorporadas, né? E, enfim, então... porque uma questão que me chama a atenção é que o preço dos imóveis e da terra na cidade do Rio de Janeiro é muito alto. Chama muita atenção o fato de que são preços altíssimos, inclusive no momento atual, quer dizer, bem antes ainda da realização do evento. Então, essa valorização adicional pode contribuir para para continuidade e aprofundamento de exclusões, em vez de ser algo que permita maior mobilidade. Por exemplo, você deu o exemplo de Barcelona. Barcelona é sempre um modelo de como os Jogos Olímpicos podem gerar, né, não só aumentar a autoestima da população, mas também gerar um legado mais permanente, né, em termos de revitalização urbana. Mas a gente tem acompanhado, passado um tempo, uma parte da sociedade, né, das pessoas que vivem em Barcelona, começaram a lamentar a elevação do custo de vida e o preço dos aluguéis, dos imóveis, o preço para comprar um imóvel. Então, esse é um legado também que ficou em Barcelona, né? E certamente isso vai acontecer também no Rio de Janeiro, né? Tem algumas regiões que estão se valorizando muito. Mas isso também não é só em função dos Jogos Olímpicos ou da Copa do Mundo. Você tem
Você tem muitos investimentos que estão sendo feitos pela Petrobras no estado do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro vem, né, com uma economia assim, mais dinâmica nessa última década, e eu acho que os Jogos e a Copa do Mundo acabam funcionando como uma espécie de catalisador que acelera esse processo, né, e infelizmente a única forma de tentar compensar os prováveis efeitos negativos seria o Estado, né, fazer políticas para compensar, né, aqueles grupos que serão prejudicados, né? Então, se não houver uma relação de força que favoreça, né, para que o Estado, além de apoiar os Jogos, além de apoiar a Copa do Mundo, também, em outra direção, faça políticas públicas que contemplem aquelas populações que ou serão prejudicadas ou ficarão à margem desse processo. Então, o que acontece? Você tem um aumento da desigualdade social, né, na cidade e na região como um todo. Porque, no caso, por exemplo, da Olimpíada de Londres, de 2012, também houve uma preocupação, está havendo uma preocupação no sentido de você fazer com que a população local, que muitas vezes é justamente de imigrantes, pessoas de origem na África ou no Caribe, ou mesmo no Paquistão, quer dizer, populações também meio marginalizadas, que elas possam se beneficiar, mas isso, quer dizer, portanto, mesmo num país rico, você tem essa questão, mas o que acho que preocupa muito é a ideia de que você, em vez de diminuir as desigualdades, você acabe, embora enriquecendo algumas pessoas, seguramente muitas pessoas, enriquecendo a economia, dinamizando, mas ao mesmo tempo você continue ou até aprofunde essa divisão social que, no caso do Rio de Janeiro, é particularmente destacada pelas características, digamos, urbanas, da proximidade física entre as partes mais ricas e mais pobres da cidade. Então, a pergunta também que eu gostaria de fazer é se você acha que trabalhar com a comunidade no que se refere ao esporte, nas próprias comunidades, e não só o esporte, digamos, olímpico em si. Você acha que esse é um mecanismo que pode ser usado com o mote, digamos, da Olimpíada? Você tocou num aspecto muito interessante, porque os Jogos, eles envolvem um nível de prática esportiva, de alta competição, né, que está muito distante da prática esportiva que é feita nas escolas, nos clubes, né, no esporte amador, né? E como fazer essa integração é um desafio realmente, né? Porque quando você tem a realização, por exemplo, no caso, né, das Olimpíadas, num país, não só no Rio de Janeiro, mas no país como um todo, isso estimula a prática esportiva, né? Estimula os jovens, principalmente, a praticar, torna mais conhecidas uma série de modalidades que não são tão praticadas, né? Então, é uma oportunidade muito grande de desenvolver hábitos saudáveis na população. Agora, isso depende também muito da forma como a Olimpíada é veiculada na mídia, né? A mídia, muitas vezes, ela reforça o lado competitivo, né? E não promove tanto o aspecto mais educacional do esporte, né? e essa dimensão de saúde, né? No caso do Rio de Janeiro, especificamente, né, eu acho que a gente vai observar, as escolas estão se mobilizando, né, os clubes, né, as associações esportivas, né, estão procurando participar desse processo. O exemplo de Sydney talvez seja o mais interessante nesse aspecto, né? Para você ter a realização dos jogos, tem que ter o que a gente chama dos voluntários, né? Existe um recrutamento, né, de uma série de pessoas que já têm alguma experiência, ou fazem educação física, ou participam de alguma associação esportiva, que se inscrevem para colaborar
né, com a organização e a realização do evento. E, ao mesmo tempo, né, em Sydney, a sociedade acabou incorporando esse espírito olímpico, né? Então, Sydney é sempre lembrada como um exemplo de participação das comunidades e de legitimidade, né? A sociedade viu como legítimo todo o esforço do governo para a realização do evento e reconheceu aquilo como uma demanda social, vamos dizer assim. Só que Sydney não tem uma desigualdade social como tem no Rio de Janeiro. Então, o grande desafio é você pensar, bom, né, nós sabendo, né, os contrastes sociais existentes no Rio de Janeiro e a dificuldade de participação popular, né, nas decisões políticas, né, você tem uma distância muito grande, né, do que é democracia, vamos dizer assim, numa sociedade como a da Austrália, né, e aqui no Brasil. Social muito menor. Exatamente. Olha, professor Marcelo, tenho certeza que o nosso público ficou encantado com as suas observações, verá a questão da Copa do Mundo e da Olimpíada com outros olhos, então eu queria agradecer muito a sua participação no nosso programa hoje. Eu que agradeço o convite, fico à disposição. Esse é um tema certamente que, né, nós seremos obrigados a retomar nos próximos anos e gostei muito de ter vindo. Obrigado por estar aqui. E assim convido a todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteira.